em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, quem contou vai dizendo amém. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Na tradução da linguagem de hoje vai nos dizer assim, olha que interessante, esse mesmo versículo, uma linguagem mais contemporânea, vai dizer assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza, ou por esta natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Quem ainda não tem a sua mente renovada, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se ele fala para renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, então significa que não é com o nosso novo pensamento, um novo nascimento, pronto. Quem era eu? Quem sou eu, né? Como se eu não lembro mais quem eu fui, aonde eu passei, a quem eu pertenci. Mas a mente, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e têm a mente bombardeada 24 horas. E por que isso está acontecendo? A primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui: aqueles que vivem de acordo com a natureza humana, a sua mente vai ser controlada pela sua vontade. Ou seja, não teve uma transformação, ainda se continua com os mesmos pensamentos, você continua ainda pensando em mesmas coisas, e o diabo fica tendo acesso, lançando o quê? Enganos, sofismas, como o apóstolo Paulo fala, enganando você, fazendo você pensar que é certo, mas aquilo que é certo, que você está pensando que é errado, não te faz bem. E como que eu consigo ter uma mente transformada? Primeira coisa, primeira resposta, está aqui: uma mente controlada por quem? Espírito Santo. Eu não sou mais deste mundo, eu sou do Senhor. Se ainda eu continuo tendo os mesmos pensamentos, então ainda minha mente não foi transformada. Você pensa em coisas do passado, você pensa em coisas que te fizeram, você ainda tem pensamentos ruins, você não consegue pensar coisas boas, nada ainda nem está acontecendo, nem aconteceu o que você o que está para aquele dia, mas você já está pensando que você já perdeu, que você já foi derrotado, nem está acontecendo, mas o diabo, ele vai manipulando o quê? A mente. Ele manipula de uma maneira que tem pessoas que elas vivem aprisionadas aos seus pensamentos. Ela deita na cama e a sua mente fica fazendo isso aqui. Ela não para de pensar. Por que ela não para de pensar? Porque a sua mente, ela não é controlada pelo Espírito Santo. Preste bem atenção. Quais são os pensamentos que passam pela nossa mente? Fala assim comigo: de nós mesmos. Primeira coisa, Deus nos criou uma capacidade de pensar, mas pensar em coisas boas, aquilo que me dá esperança. Segunda coisa, fala assim: o que passa pela minha mente, fala assim comigo: pensamentos de Deus. Deus vai falar com você na sua mente, Ele vai revelar. Tem coisa que você fala assim: nossa, eu senti que algo, não sei, veio algo de Deus, um pensamento. É Deus falando com você. Então, temos os nossos pensamentos, mas Deus também revela no seu pensamento. Como Deus está falando para você agora: você não é o que o diabo está dizendo. Oh, segura. Fala assim comigo: os nossos pensamentos também, o que pode passar pela minha mente, são mentiras do inimigo. Preste atenção. O diabo,
ele vai tentar de todas as maneiras com qualquer um de nós aqui, falar a nossa mente, lançar pensamentos de acusação contra a tua mente, fazer você pensar, fazer você pensar em coisas que nem estão acontecendo na tua vida, como fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, o que acusa diante de Deus de dia e de noite. Uma das coisas que eu sempre pergunto para os irmãos, geralmente quando passa para fazer um atendimento pastoral comigo, com a bispa, eu costumo perguntar: você costuma orar antes de dormir? Antes de você deitar na cama? Você tem como de costume? A Bíblia diz que Jesus, antes de sair para evangelizar e para ele curar as pessoas, ele subia ao monte para orar. Antes de qualquer coisa, ele ia orar. Agora você sabe que o diabo, ele pode atacar o nosso sonho, ele pode vir com ataques na nossa vida espirituais, e para que nós possamos guardar a nossa mente e viver com a mente ligada no Espírito Santo, nós temos que aprender uma coisa: orar, principalmente antes de dormir. É claro que eu não vou mandar você perguntar para o seu irmão se você ora de noite, que de repente você não ora, você vai ficar sem graça de perguntar para ele, você vai orar vai falar pelo canto da boca, assim, né? Ô irmão, você ora de noite, e ele lá dentro não está orando. Muitas pessoas acham, porque eu vim na igreja, então eu não preciso mais orar, eu vou dormir. Preste bem atenção, não porque eu sou pastor, ou porque eu e a bispa conduzimos uma igreja, um rebanho, nós oramos porque nós sabemos que nós somos humanos igual vocês, e se nós não orarmos, a nossa mente não será controlada por mim, será controlada pelo nosso arqui-inimigo, lançando um pensamento dizendo: você vai morrer, olha, não vai dar certo, você vai perder o emprego, olha, você é doente, olha, você vai perder, você é isso, você é aquilo, e ele vai lançando pensamentos mentirosos na tua mente, porque ele fica dia e noite te acusando. Mas fala assim comigo: mas pela autoridade de Cristo, eu estou livre desse mal, porque através de Jesus eu fui liberto. Veja só, um dos pensamentos que o diabo tenta lançar contra a minha vida e a sua vida é de inferioridade. Você não é nada, você não é importante, você não consegue. Olha só, ninguém gosta de você. Tem pessoas que já se tornaram adultas e de repente a infância dela não foi muito boa, a sua juventude foi marcada de amizades ruins, e ela cresceu nesse tempo precedente, e ela levou isso para a sua fase adulta. Então ela nunca está feliz como ela é, ela tem um complexo de inferioridade, ela não aceita quem ela é. Preste bem atenção, o que o inimigo quer é que você olhe para você e fale que você é isso, que você é aquilo, que tudo na tua vida realmente está errado. Deus está dizendo para você aqui, sabe por que isso te acontece? Porque a tua mente não foi renovada, e a tua mente está sendo controlada pela sua carne, pela sua natureza. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, passamos a andar com o Senhor, não tem como, meu irmão, não tem como dentro de nós habitar dois espíritos, o Espírito Santo e o Espírito demoníaco. Não tem como, luz e trevas não combinam. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quem passa a habitar dentro de mim é o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro do espírito do homem que estava morto, estava em trevas. O apóstolo João, ele fala em 1 João
capítulo 2, versículo 11, que aquelas pessoas que odeiam os outros, aquelas pessoas que não têm comunhão com ninguém, é porque os teus olhos estão em trevas, a tua mente está em trevas. Já reparou aquela pessoa que é antissocial, ela não consegue ter relacionamento com ninguém, ela sempre se sente, ela não consegue por muito tempo, porque tudo que ela vê com trevas. Jesus mesmo fala dos nossos olhos. Se os nossos olhos for cheios de luz, todo o nosso corpo estará cheio de luz. Se os nossos olhos estiverem cheios de treva, tudo estará em trevas. Então preste bem atenção. Sabe por que você não gosta nada da tua vida? Sabe por que tudo que você vê não tem beleza, não tem flores? Porque os teus olhos não estão cheios de luz. A tua mente está sendo controlada por você mesmo, ou pelo mal que todo dia fica na tua cabeça te dizendo que você não vai conseguir isso, que você não vai ser curado. Mas eu vim aqui dizer para você nesta noite: Jesus vai renovar a tua mente hoje. Jesus vai mudar esse pensamento hoje. Fala assim comigo: eu creio que hoje é o dia do Senhor renovar a minha mente. Você veja, uma outra coisa é o de condenação, inferioridade e de condenação. Existem crentes que vivem a vida inteira se condenando por alguma coisa. Inferioridade e condenação. E o diabo aqui diz, em Apocalipse 12, capítulo 10, versículo 10, ele fica dia e noite acusando. Então o que o diabo quer? Que na sua mente existe um pensamento de condenação, condenando você mesmo. Você consegue ver as belezas dos outros, mas você não consegue ver a beleza que está em você. Tem pessoas que elas não conseguem ser elas, ela tem que ser parecida com alguém para poder achar que ela vai ser aceita. Existem pessoas que ficam o tempo todo se condenando porque algo deu errado na sua vida. Por que está acontecendo isso? O que eu fiz? O que eu fiz? Preste atenção. Você veja como é que o inimigo vai trabalhando na mente das pessoas. Quantas pessoas hoje sofrem emocionalmente, estão vivendo à base de remédios, e muitos, hein? Porque ela entrou num relacionamento que não devia ter entrado, então hoje o espírito da condenação fica na vida dela, condenando, e ela fica aceitando aquilo que o diabo está lançando na mente. Olha, foi você, você que foi culpado de se relacionar com isso. Então o diabo fica na mente daquela pessoa, e a pessoa fica falando aquilo que vai aceitar. Mas eu tenho que entender uma coisa. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, é como se eu tivesse aqui dentro desta mente um filtro gigante, do tamanho da minha cabeça. Aqui não passa nada que é do diabo. O apóstolo Paulo também fala sobre o capacete da salvação. O capacete evita de setas e dardos inflamados atacar a tua cabeça. Davi, ele fala no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, mente. E como que é isso? Eu já falei aqui uma vez, o que é? Por que Davi ele falou, unge a minha cabeça com óleo? Porque todo mundo, como todos já sabem, Davi era um pastor de ovelhas. E Davi sabia que se uma mosca, ela entrasse dentro das narinas de uma ovelha, e colocasse ali as suas larvinhas, quando aqueles bichinhos, aqueles mosquitinhos, aquelas larvas fossem tornar um mosquito, eles não saíam para fora, eles iam para a mente. E quando iam para a mente, a ovelha ficava doida, e ela começava a dar cabeçada, em primeiro lugar que ela visse uma pedra, um tronco, por causa que ela na mente começava a perturbar, e ela não conseguia se controlar, porque alguma coisa na mente dela, na cabeça começava, era um bicho que entrou aqui dentro. Aí Davi descobriu que existia um óleo. Ele passava na cabeça das ovelhas dos animais e derramava muito óleo. Então o que acontecia? É como se repelia aqueles mosquitos, aquelas moscas. Então quando aquela mosca ia pousar na cabeça da ovelha, ela não conseguia, porque ela tinha aquele óleo preparado pelo pastor. Eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra. Ei, irmão, levanta a sua mão bem alto. Hoje o bom pastor está passando por esta igreja e vai derramar óleo sobre a tua cabeça. Ai, presta atenção, nenhum pensamento maligno vai entrar mais nessa mente.
Você pode aplaudir o Senhor? Eu não sei se essa palavra está falando com alguém, mas eu tenho a certeza que você vai entender o que Deus tem para a tua vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Peço a Deus que abra o entendimento de vocês. Irmão, pela graça de Deus, são 22 anos que eu e a bispa vamos para 23 que pastoreamos. E 23 anos nós trabalhamos com libertação. Existem pessoas que pensam que quando um ser espiritual ele entra em alguém, porque se um espírito ruim ele só entra em uma pessoa porque não tem nada habitando dentro dele. Ele pode estar bonito por fora, mas por dentro pode estar vazio. Mas você sabia que muitas vezes esse espírito maligno ele entra na mente? E muitas vezes eu me peguei com pessoas, eu a bispa, que pouquinho que conversamos com ela, percebemos que o que ela falava não tinha muito sentido, mas era somente coisas ruins, e somente se autocondenando. E o Espírito Santo diz para mim: o mal está na mente dela. E geralmente o espírito que age na mente, muitas vezes, se o pastor não tiver o discernimento do Espírito, como o apóstolo Paulo fala de um dos dons, que é o discernimento do Espírito, saber o que é de Deus, o que não é, aonde, como que é, ele vai pensar que aquela pessoa é somente uma oração e acabou. E muitas vezes existe algo alojado dentro da mente, e muitas pessoas foram libertas, porque a mente estava uma prisão, e ela ficou livre. E a pessoa falou assim: mas eu não sabia que eu tinha isto. Por quê? Porque ela achava que a mente dela, os pensamentos dela. Quantas vezes você quis fazer tal coisa na tua vida, mas de repente você muda. Você muda de repente. Nós estamos aqui numa batalha espiritual neste momento. Neste momento está acontecendo na esfera espiritual uma batalha espiritual muito grande. Nós estamos aqui dentro da igreja, mas no nível espiritual tem anjos do Senhor aqui guerreando em seu favor. E toda a hoste maligna está sendo derrotada aqui nesta noite. E você estará daqui hoje livre para a glória do Senhor. Preste bem atenção. Peço que Deus, coloca a mão na tua cabeça. Eu peço agora que o Senhor abra a tua mente, e a tua mente não seja controlada pela sua natureza humana, mas que você comece a viver de acordo ao Espírito Santo, para que veja que há bênçãos do Senhor separada para você. Fala assim comigo: existem bênçãos que são minhas, já preparadas há muito tempo para a minha vida, que hoje eu tomo posse no nome de Jesus. Fala assim comigo: toda prisão espiritual na minha mente, todo pensamento ruim, todo pensamento de incredulidade, todo pensamento negativo, eu dou ordem, sai da minha mente agora, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, derrama do céu óleo do bom pastor sobre a minha mente, e refrigera a minha mente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala assim: Senhor,
me ensina a viver a tua palavra. Eu já estou caminhando para o final. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, e anulando nós sofismas. Presta atenção. Nós não temos armas carnais, nós não lutamos com a carne. As nossas armas são espirituais. Levante a sua mão. Levanta a mão direita. Deus disse para Moisés assim: fica a mão levantada, isso é forte. E com a outra mão, se tiver a Bíblia, ou no celular, ou aí com você, segura a Bíblia. Deus falou para Moisés, quando ele estava diante do mar, lá atrás ia vindo o faraó, e o povo lá atrás gritando: vamos morrer, vamos voltar para o Egito. Olha o pensamento: por que nos trouxe aqui? Deus não falha na sua promessa. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, faz o seguinte, estende a mão e levanta o teu cajado. E diz a Bíblia que de lá para cá o mar veio abrindo, não foi abrindo de cá para lá, ele abriu de lá para cá. Por que de lá para cá? Porque lá é um vento quente. Então veio um vento quente cortando o mar, secando a terra. Deus faz tudo perfeito. Moisés com a mão levantada e o cajado na outra mão, e o vento chegando. Mas não era um vento para matar o povo, era o vento de Deus que vinha a teu favor. Quando ele levantou, fala assim comigo, quando ele fez isso, todo impedimento, toda porta de bronze caiu por terra. Fala assim: eles passaram para o outro lado, e todo o exército de Faraó foi destruído, e nunca mais o passado voltou na sua vida. Abaixa a tua mão. Quando eles começaram a cantar só o Senhor é Deus, e tocando pandeiro, só o Senhor é Deus, o Senhor, e começaram a cantar em Êxodo capítulo 15, antes Deus fala assim para ele: Moisés, vocês estão cantando, vocês estão felizes, mas vocês esqueceram de uma coisa. O que? Fecha o mar. Levanta de novo a sua mão, Moisés. Levanta de novo o seu cajado. O que é a mão direita? Profetizar. O que é o cajado? Autoridade. Eu vos dei autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões. Vocês não são fracos, vocês são fortes, porque a tua força é o Senhor. E quando ele levantou as mãos, grite bem alto: o mar fechou. Irmão, tudo aquilo que queria te perseguir desde lá de trás, Deus está fechando o mar hoje, esta noite. Deus está fechando, diga bem alto: Deus está fechando o mar. Escute, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, toma cuidado com todo sofisma, tudo aquilo que parece correto, mas é enganoso, te induz ao erro. Cuidado. O diabo vai agir aonde? Vai lançar na tua mente, vai achar que você é legal, que está certo, mas não é. A Bíblia vai nos informar em Provérbios 14, 12: há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Cuidado. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: renova a tua mente, todo dia. Espírito Santo de Deus,
renova os meus pensamentos. Espírito Santo de Deus, transforma minha mente, porque eu já entreguei minha vida a Ti, Senhor, mas agora eu preciso mudar meus pensamentos. Tem coisa que você está pensando que está certo, um relacionamento que você pensa que está certo, você vai entrar, mas é o diabo te enganando, levando você ao sofisma, ao engano. De repente você acha que você sair daquele emprego que você está trabalhando, e de repente do nada apareceu uma porta, mas você não orou, você só foi pego pelos olhos, meu Deus, eu vou ganhar mais, e de repente para você parece um caminho direito, mas é um sofisma, é um engano de Satanás tentando vir na sua mente. O nosso Deus é poderoso, gente. Ele pode abrir porta onde não tem porta, Ele pode abrir porta onde só tem parede, porque Ele é o Senhor, mas existe muita gente que Ele está deixando aquilo que é maravilhoso, que é do Senhor, para ser enganado pelo inimigo. Como é que o diabo enganou Eva e Adão? Gente, coisa séria. Aonde Adão e Eva estavam? No jardim. Esse jardim, Deus da viração do dia, Ele descia no jardim para conversar com eles. E aonde Eva entrou? No jardim. O que Deus disse para Adão? Lavrai e cuida. Adão, eu estou te dando esse jardim, mas você vai ter que cuidar. O que aconteceu com este casal? O que fez Eva ser enganada? E o diabo enganou ela como? Com sofismas. Pode comer. Um diálogo, uma conversa. Deus não vai te matar, não. É como se Ele estivesse dizendo para Eva: ó, Deus está te enganando. Tem coisas aí na sua vida que você podia ser melhor, e você está perdendo tempo na igreja, perdendo tempo de ficar orando, perdendo tempo disso. Tem tanta coisa que Deus está escondendo, e era uma ação do diabo. O diabo começou a trabalhar onde na vida de Eva? Na mente. De repente tem coisas que para você parece tão bom, mas para Deus não é bom. Lembra aquela porta que fechou? Você reclamou, você falou um monte, você chiou, murmurou, e era Deus que tinha fechado. Lembra aquele negócio que não deu certo? E você reclamou, mas eu pensei que agora que eu ia melhorar de vida, mas de repente não deu. Aí Deus olhou e falou assim: não, ele vai cair numa armadilha. Então, eu sou o Senhor que os livra de toda armadilha. O que é problema de muitos é como um rapaz de 11 anos de idade. Ele foi apanhar uns toco de árvore, na floresta, porque o seu pai estava chegando e ia preparar um café, e ele começou a procurar um toco que tinha mais resina, porque acendia mais fácil o fogo, e ele achou um toco, só que ele começou a tentar arrancar aquele toco de qualquer é jeito, mas aquele toco não saía do lugar. Aquele rapaz chegou em casa decepcionado, e o pai perguntou: filho, por que você está estressado, por que você está desse jeito? Ô pai, eu tentei de tudo para arrancar aquele toco, e não consegui arrancar o toco. O pai falou assim: você não tentou de tudo. Aí o menino ficou bravo: mas como assim, pai? Eu tentei de tudo. Falou: não, você não tentou de tudo. Sabe por que você não tentou, meu filho? Por quê, pai? Porque você não pediu minha ajuda. Por isso que você se esforçou tanto, você se estressou tanto, por muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nós queremos fazer sozinho. Deixamos o inimigo lançar pensamentos aqui, ó. Mas hoje Deus te trouxe aqui nesta noite para libertar esta mente. Ungir a tua mente com óleo. Porque muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, excesso de futuro ou excesso de passado. A mente está cativa.
Repare para você ver nesse tempo que nós estamos vivendo, gente, como que muitas pessoas estão andando triste. Repare para você ver como é que você passa no shopping. Você vai às vezes quando dá para nós dar uma passeada rápida no shopping, você passa na porta das lojas, aí tem aqueles bancos que ficam na frente das lojas. Hoje os bancos estão mais cheios que a loja, porque as pessoas estão sentadas naqueles bancos no celular. O dia passando e a pessoa está lá. Antes, o gosto de muitos era passear, olhar a loja, mesmo que não fosse para comprar nada, mas para sonhar um pouco na vitrine e dizer: oxe, Senhor, toma posse. Não é verdade? Mas o pensamento das pessoas anda tão ruim. Ela vai no shopping, ela olha para aquela vitrine e fala: quem me dera, eu nunca vou conseguir. Pode ser que você não consiga algo igual, mas você vai conseguir aquilo que Deus vai dar para você. Não deixe o diabo te enganar. Deus trouxe eu e você aqui nesta noite. Para de fazer força sozinho, tentar arrancar esse toco, se Deus quer te ajudar. Ó Deus, estendendo a mão sobre você agora. Olha a mão do Senhor vindo sobre a tua vida. Recebe, irmão. Olha a mão do Todo-Poderoso vindo sobre você. Fala assim: agora sou eu que vou fazer. Agora sou eu que vou te ajudar. Meu Deus, isso é lindo demais. E eu quero aqui que você abra para encerrar em Mateus capítulo 16. Quem está entendendo aí? Meu irmão, se tiver chato, você fala. Quando acaba o culto, sabe o que eu faço? Me pergunte o quê? Eu chego ali, aquela rainha ali, eu falo para ela assim: e aí, amor? Como foi o culto? Quando ela fala assim: foi uma benção. Uau! Ah, mas ela fala isso porque é tua esposa. Está enganado. Se alguma coisa eu erro, ela fala. É chamada, irmão. É pesado o negócio. Mateus capítulo 16, versículo 23, quem contou, diga amém. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Salmo 7, verso 9: Deus que sonda mente e coração. Deus está sondando você essa hora. O que está acontecendo aqui? Pedro está endemoniado, gente? Está endemoniado ou não? Não, irmão. Ele não está endemoniado, mas era o diabo lançando mentira na mente de Pedro. Jesus estava dizendo aqui, se começar a ler o versículo, Jesus estava dizendo, Pedro estava falando da sua morte que estava para acontecer, pelo que estava por vir. E Pedro dizia: jamais isso vai te acontecer, não vou deixar. Aí, o que estava acontecendo com Pedro? Pedro está falando algo que o diabo estava soprando na mente dele. Olha o diabo falando na mente. E Jesus repreendeu quem? Pedro ou Satanás? Satanás. Então Pedro não estava endemoniado, mas Pedro estava sendo enganado. Se você estava sofrendo engano hoje, até hoje, que alguma coisa na tua vida não estava caminhando, então Deus te trouxe aqui hoje. Que é um exemplo de alguém que não sabia quem ele era e vivia debaixo de engano. Me pergunte quem? Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 15. Nós somos, a minha família, a menor que tem. Quem sou eu para poder levar Israel? Ele não sabia quem ele era. Aí Deus falou assim: eu sei quem você é. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo, homem valente. Vai. Irmão, muitas vezes você não sabe quem você é, e Deus trouxe aqui hoje você para te dizer: vai nessa tua força que vai dar tudo certo na tua vida.
Posso ouvir amém na igreja? Grite bem alto: vai dar tudo certo, porque a minha mente é a mente de Cristo. Na minha mente não tem lugar para mentiras do inimigo, porque eu sou de Cristo. Eu queria que você, glória a Deus,